Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre Brasileirão, que está chegando na sua reta final, Libertadores, sobre a demissão de Renato Gaúcho, sobre Bola de Ouro, sobre o campeão da Série B e diversos outros assuntos. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever se você ainda não é inscrito para a gente bater nossa meta de 1000 inscritos. Então bora pro vídeo, né? Começando pelo Brasileirão na Série A, que estamos na 36ª rodada. Bahia enfrentou o Grêmio e ganhou de 3-1. Bahia dominou o jogo até a metade do primeiro tempo e abriu vantagem contra o Grêmio aos 13 e aos 18 minutos do primeiro tempo. No primeiro gol, Matheus Bahia se infiltrou na área com habilidade e completou o lançamento de Raí Nascimento nas redes para estrear o placar. 5 minutos depois, a zaga gremista falha feio e Raí Nascimento rouba a bola dentro da área e completa no gol. Depois disso, os gremistas passaram a se movimentar mais no ataque, mas Danilo Fernandes defendeu a jogada com maior perigo. No segundo tempo, aos 61 minutos, Rafinha completa a rede ao pegar o rebote de Danilo Fernandes. A bola desviou em Thiago Santos e enganou o goleiro. Aos 85 minutos, Daniel Sampaio fez o terceiro para o Bahia, ampliando ainda mais a vantagem baiana. Resultado final, Bahia 3, Grêmio 0. Bragantino enfrentou o América Mineiro e empatou em 1-1. O primeiro tempo foi abaixo do esperado. Os dois clubes foram para o intervalo sem gols. Mesmo fora de casa, o Coelho começou jogando melhor e gerou melhores chances na primeira metade da primeira etapa. Aos poucos, o time do Barbieri foi equilibrando as jogadas no ataque. Os goleiros foram poucos acionados e não fizeram nenhuma defesa. No segundo tempo, o América conseguiu abrir o placar com o Eduardo, na cobrança de escanteio de Ademir na primeira trave. Eduardo cabeceou no alto e a bola bateu no travessão e entrou. Bragantino correu atrás do resultado e aos 64 minutos, Arthur Vitor empatou para o Massa Bruta. Resultado final, Bragantino 1, América Mineiro 1. São Paulo enfrentou o Sport e ganhou de 2-0. O primeiro tempo foi muito bom no Morumbi, diferente do que se era esperado. Os primeiros 15 minutos foram de posse do tricolor, com 2 oportunidades criadas, mas sem grande efeito. O Sport, por sua vez, respondeu em uma oportunidade única, mas chegou muito perto se não fosse a grande defesa de Thiago Volpi. No segundo tempo, o time da casa voltou com mais agressividade e velocidade. Conseguiu furar muitas vezes o bloqueio do adversário até marcar com Caleri. Aos 50 minutos, Martim Benítez cobra a falta fechada, Caleri desvia e manda a bola dentro da casinha. Aos 80 minutos, Marquinhos faz jogada individual pela esquerda, cruza a meia altura de Gabriel Sará e consegue colocar a bola dentro da rede. Resultado final, São Paulo 2, Sport 0. Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense e ganhou de 1-0. Com um jogo empolgante, Corinthians dominou os 45 minutos do primeiro tempo. O time da casa foi mais perigoso e Cássio quase não trabalhou. O Atlético enfrentou muita dificuldade para controlar a força do rival, mas aos poucos encaixou melhor a marcação. No segundo tempo, aos 61 minutos, foi marcado um pênalti a favor do Corinthians. Roger Guedes tocou para Renato Augusto dentro da área, ele tentou o passe no meio para o Jô, Marcinho entrou de carrinho na jogada para interceptar o lance e acabou colocando o braço na bola. Aos 65 minutos, Fábio Santos cobrou o pênalti e marcou o dele abrindo o placar para o Timão. Resultado final, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. Atlético Mineiro ganhou do Fluminense de 2-1. Em um bom primeiro tempo no Mineirão, o Fluminense havia começado melhor, mais animado e em busca de um bom resultado. Logo aos 14 minutos, Manuel Messias conseguiu fazer um gol e abrir o placar para o tricolor. Atlético demorou para reagir, mas aos poucos foi chegando ao ataque e levando perigo ao gol do Marcos Felipe. Com a pressão do líder dentro da área, o juiz foi chamado pelo VAR após revisão no monitor e marcou o toque de mão no Marlon. Hulk foi para a cobrança e colocou a bola na rede. A partir daí, o Galo se empolgou e foi atrás do resultado. No segundo tempo, o Galo pressionou bastante, até que aos 60 minutos, Hulk fez o segundo dele para a vitória do Atlético. Resultado final, Atlético Mineiro 2, Fluminense 1. Internacional enfrentou o Santos e empatou em 1-1. O Colorado começou bem e incomodou bastante o goleiro João Paulo. Yuri Alberto, Palácios e Patrick desperdiçaram chances. Aos poucos, o Peixe começou a adiantar a marcação, mas quase não levava perigo ao gol de Marcelo Lomba.
Aos 45 minutos, Tyson chutou e João Paulo defendeu. Patrick pegou o rebote e cruzou. Luiz Felipe, ao tentar cortar, mandou para o fundo da rede, abrindo para os colorados. No segundo tempo, os dois times fizeram mudanças no intervalo. O panorama inverteu e o Peixe conseguiu o empate logo no início do segundo tempo com Marcos Leonardo, que ficou com a sobra de Marcelo Lomba. Resultado final: Internacional 1, Santos 1. Na segunda-feira, dia 29, o Atlético Goianiense enfrentou o Bahia pela 35ª rodada e ganhou de 2-1. O primeiro tempo foi bem equilibrado e sem gols. O duelo começou disputado e o Bahia se lançou ao ataque na ponta direita, e o Atlético Goianiense devolvendo em seguida e aproveitando de contra-ataques para lançar o perigo na área adversária. No segundo tempo, o Atlético Goianiense entrou mais ágil e aos 5 minutos Janderson marcou de pênalti depois da entrada de Lucas Mugini. O Bahia devolveu o gol com o Rodalega 10 minutos depois. Nos acréscimos, Janderson ampliou para o Atlético Goianiense e garantiu a vitória importantíssima para os atleticanos. Resultado final: Atlético Goianiense 2, Bahia 1. Na segunda-feira também teve o duelo entre Juventude e o Bragantino, também pela 35ª rodada, e ficou no 1-0 para o Juventude. Nos minutos iniciais, o Bragantino tomou a iniciativa da partida e com sua marcação avançada complicou muito o Juventude. Só que os gaúchos, aos poucos, foram se soltando das amarras do rival e a partir disso passaram a rondar a área do Massa Bruta. Guilherme Castilho e Dauan finalizaram nesse período até o pênalti marcado após intervenção do árbitro de vídeo. Felipe Fernandes de Lima foi ao monitor e assinalou penalidade, mas Ricardo Bueno chutou para fora. Aos 45 minutos, Ricardo Bueno marcou e abriu o placar para o Juventude. No segundo tempo, Jadson errou a finalização de frente para o goleiro Cleiton e era a chance de ter mais conforto no jogo. O Massa Bruta não teve uma postura tão incisiva e encontrou dificuldade de passar a marcação gaúcha. Muitos erros técnicos marcaram o desempenho dos paulistas, que mantiveram uma pressão até o fim, mas sem sucesso. Resultado final: Juventude 1, Bragantino 0. Flamengo enfrentou o Ceará e ganhou de 2-1. O rubro-negro começou muito bem o jogo e aos 3 minutos já abriu o placar após saída errada de Fabinho. Diego tocou para Gabigol, que fez o dele, abrindo a vantagem para o Flamengo. O Ceará não se intimidou e tentou o empate, mas teve muita dificuldade na criação, sentindo falta de Vina. No segundo tempo, os donos da casa diminuíram o ritmo e o Ceará chegou ao empate com Rick aos 71 minutos. Como para o rubro-negro só importava a vitória, a pressão aumentou com a entrada de Michael e Arrascaeta. Em uma entrada de Michael pela direita, a bola sobrou para Mateuzinho, que balançou as redes, dando importante vitória ao rubro-negro. Resultado final: Flamengo 2, Ceará 1. América Mineiro e Chapecoense se enfrentaram na terça-feira pela 35ª rodada e ficou em 3-0 para o América Mineiro. A Chapecoense jogou para vencer e chegou a assustar em boas jogadas em velocidade. Na melhor delas, Henrique Almeida bateu forte de dentro da área e Ricardo Silva meteu a mão na bola. Mike tentou uma cobrança e Cavaccioli defendeu. Pouco tempo depois, Ademir demonstrou porque é ídolo da torcida e pegou o próprio rebote para estufar a rede de João Paulo. No segundo tempo, os donos da casa continuaram controlando o jogo e aos 59 minutos, Marlon fez tudo sozinho e deu o passe preciso para Fabrício Daniel fazer o segundo. Aos 68 minutos foi marcado penalidade a favor do Coelho. Ademir cobrou o pênalti e ampliou para o América. Resultado final: América Mineiro 3, Chapecoense 0. Cuiabá e Palmeiras se enfrentaram e ficou em 3-1 para o Palmeiras. O Dourado sentiu a pressão do Palmeiras e logo aos 4 minutos, no erro de marcação de Paulão, uma saída atrapalhada de Walter, Gabriel Silva abriu o placar. O Cuiabá tentou voltar para a partida, mas a equipe não conseguiu achar bons espaços na marcação adversária e em pouco tempo o Palmeiras equilibrou as ações do jogo. Só que em um lance individual aos 30 minutos, Giovani recebeu outro lançamento no campo de ataque e fez uma bela jogada ampliando o placar. 7 minutos depois, o time da casa diminuiu a vantagem com Empereur na cobrança de escanteio. O segundo tempo foi totalmente diferente do primeiro. Os dois times tiveram uma caída de ritmo, só que precisando mais do resultado, o Cuiabá foi tomando as iniciativas do jogo. Cresceu o volume ofensivo, mas faltou pontaria. Nos acréscimos, Gabriel Veron aproveita o segundo erro do Paulão na saída de bola e chuta no ângulo para ampliar e garantir a vitória do Verdão. Resultado final: Palmeiras 3, Cuiabá 1.
Vamos dar uma conferida na tabela. Na Série B, o Botafogo já pode gritar que é campeão. Vamos dar uma conferida em quem subiu e quem caiu para a Série C. Em primeiríssimo e como campeão, Botafogo, que já estava garantido, jogou no domingo contra o Guarani e empatou em 2-2. Mesmo com o empate, o título já era garantido e ano que vem o Botafogo volta à Série A. Em segundo, o Goiás, que enfrentou o Brusque e também empatou em 2-2 e conseguiu subir para a Série A ano que vem. Em terceiro, o Curitiba, que mesmo perdendo de 3-2 para a Ponte Preta, conseguiu permanecer no G4 e subir para a Série A no ano que vem. E o último que conseguiu se classificar para subir para a Série A foi o Avaí, que ganhou do Sampaio Corrêa de 2-1, garantindo sua vaga no G4. Agora quem cai para a Série C são Remo, que empatou com Confiança e não conseguiu escapar do Z4, Vitória, que perdeu para o Vila Nova, Confiança, que empatou com o Remo, e Brasil de Pelotas, que perdeu de 4-0 para o CSA. Agora vamos falar sobre Libertadores, que deu o que falar por conta de Andrés Pereira, que errou o domínio e entregou para Davidson, que invadiu a área do Flamengo e marcou para o Palmeiras o gol da vitória. O primeiro tempo foi digno de uma final de Libertadores. Palmeiras e Flamengo fizeram uma partida de altíssimo nível técnico, muita intensidade e lances de efeito. Os paulistas abriram o placar aos 6 minutos com Rafael Veiga. A partir do segundo terço, os cariocas equilibraram as ações e partiram com tudo para o empate. O detalhe é que o sistema defensivo do Palmeiras foi impecável. No último terço, a equipe rubro-negra conseguiu equilibrar mais o jogo. Chegou 2 vezes com perigo, mas teve uma importante baixa, que foi a saída de Felipe Luiz, lesionado. No segundo tempo, o Flamengo buscou mais que nunca o empate e conseguiu aos 72 minutos, dando esperanças à torcida rubro-negra com o gol de Gabigol. O jogo foi para a prorrogação e no primeiro tempo, Andrés Pereira cometeu um erro gravíssimo, que terminou com o gol do Palmeiras com o Davidson. Com o resultado a seu favor novamente, dessa vez, os paulistas conseguiram segurar o resultado até o final. É campeão da Copa Libertadores o Palmeiras. Felipe Melo, Everton e Gustavo Gomes levantaram a taça, e o Palmeiras chega ao seleto grupo de tricampeões da América. Agora vamos falar sobre uma importante decisão da diretoria do Flamengo que a torcida rubro-negra já esperava há bastante tempo. Renato Gaúcho foi demitido após 2 dias da derrota da Libertadores. Fim da linha. Após o vice-campeonato na Libertadores da América, em derrota para o Palmeiras no último sábado, dia 27, o técnico Renato Gaúcho foi demitido do comando do Flamengo nesta segunda-feira, dia 29. Depois de 4 meses no clube, o treinador não resistiu a mais uma pressão na equipe. Por meio das redes sociais, o rubro-negro anunciou a saída do técnico. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Renato esteve à frente do Flamengo em 37 jogos, somando 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Agora, apesar de pequenas chances, o Flamengo ainda pode disputar o título do Brasileirão, onde ocupa a segunda colocação da tabela com 8 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. Maurício Souza ficará no comando da equipe até o final do Brasileirão. Vamos entrar em um assunto agora que eu acredito que todo mundo estava na expectativa para ver quem que ia levar a bola de ouro desse ano. Vamos dar uma conferida em todos os vencedores da noite da premiação. O prêmio principal, a bola de ouro masculina, ficou para Lionel Messi. Assim como todos esperavam, vários jogadores do Chelsea e da seleção italiana figuram no top 10, mas no final, Lionel Messi recebeu a bola de ouro. Bola de ouro feminina. Sem surpresas, o título de melhor jogadora da temporada ficou para Alexia Putellas, do Barcelona. Troféu Yashin, 10º melhor jogador do mundo para a France Football, Gianluigi Donnarumma, destaque da Itália na Eurocopa, derrotou os outros. Troféu Copa. Pedri, do Barcelona e da seleção espanhola, completou grande temporada de premiações conquistando o Troféu Copa. O espanhol era o grande favorito e sua vitória não surpreendeu ninguém. Melhor atacante da temporada. Em um novo prêmio, não anunciado pela France Football, Robert Lewandowski conquistou a honraria de atacante do ano, após longa homenagem a Gerd Müller. Clube do ano. Segundo prêmio surpresa desta edição da Bola de Ouro, o Chelsea venceu a premiação de Clube do ano. Nomes como Azpilicueta, capitão da equipe, Jorginho, Kanté, Mendy, Mount e Thomas Tuchel receberam a premiação. Além de campeão da Champions masculina, o Chelsea também terminou como vice na Liga dos Campeões feminina.
E esse foi o resumo da semana, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que amanhã, dia 2, tem 4 rodadas do Brasileirão e eu vou vir atualizar vocês após o jogo. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já ativa esse sininho para você receber quando tiver vídeo novo e deixa o seu like para me ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.